Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast NPA, Nascidos para Adorar. Estamos aqui, eu e Felipe. E aí, galera, tudo bem? Mais uma, né? Graças a Mais Deus. uma. E nesse episódio a gente quer explicar um pouquinho para vocês o que é de fato o NPA, o Projeto Nascidos para Adorar, né? Então o objetivo desse é um podcast mais curto, mas de fato ali a gente trazer para vocês uma pincelada do que vai ser, tem muita coisa para acontecer. Então, começar a falar do próprio podcast, né? Esse podcast, a nossa ideia é que saia um programa semanal e aí sempre vai ter convidados, temáticas diferentes, né? Tudo Isso. norteando dentro desse mesmo ambiente que é o reino de Deus e a santidade e a busca de Deus. E a gente vai ter... são dois canais, né? Um canal do podcast propriamente dito e o canal do Recorte, que aí vai ter muita coisa de música também. O podcast, o NPA, ele tem vários braços, né? Um desses braços é o podcast, o outro braço é a banda do projeto NPA. E aí nessa parte da banda a gente vai fazer muita coisa autoral também, mas a gente vai fazer muitas versões. A nossa ideia é fazer versões bem congregacionais que as pessoas possam usar na igreja. Inclusive a nossa ideia é disponibilizar o VS, cifras das versões que a gente fizer. Enfim, tem a parte do projeto da banda, tem a parte do teatro também. Lembra que a gente falou lá que Deus colocou algumas pessoas ao longo da nossa vida aí para estarem com a gente, para hoje estarem nesse projeto? E é bem interessante a questão do teatro, né? Porque acho que para nós que somos, né, criados, nascidos em igreja, é algo muito padrão, né? Tipo assim, Sim. todo mundo que faz parte de uma igreja, em algum Todo mundo já momento, fez um Jesus, vai. já fez um Jesus, já fez um Life House da vida, né? Lifehouse é clássico. Algo Pô, nesse, vamos regravar nesse Lifehouse com a sentido. galera. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas, né, de modo geral na sociedade, tendo muita resistência a configurar o microfone Sim. ou falar em público, coisa que nós que viemos de igreja, somos de igreja, digamos assim, é muito mais natural, né? Então, essa parada do teatro é interessante que você consegue realmente explorar uma área Sim. que é muito específica, né, na sociedade. Então, nem todo mundo tem essa aptidão. E acho que, por mais que a gente, né, não seja pessoas totalmente profissionais nisso, Não, mas vira e fiquem mexe... tranquilos que a gente não vai participar do teatro. Nós temos pessoas, né, Não vamos atuar. que vão dar esse suporte, né, com relação ao teatro. Então, isso aí é algo bem bacana. Sim. Teatro tem uma clássica, não sei se você vai lembrar, a peça do Chapolin que a gente fez na Com igreja. certeza, Cara, com certeza. é a melhor de todas. Graças a Deus eu não fui o Chapolin. Você não tinha perfil, Não tinha perfil corporal físico. para isso. Um dia vocês vão ver, eu vou regravar essa do Chapolin. Não eu gravando, vou pedir pra regravarem. Foi muito boa. Mentira, foi horrível, mas deu certo. É verdade. Teve a clássica do Pastor Miguel, lembra? Eu fui o Pastor Miguel. Sim. Nossa, Né? Sempre é bom, né? Quase fui expulso da igreja por causa dessa Esse peça. teatro, quando é um teatro realmente dentro da igreja e que Sim. você retrata pessoas da igreja, cara, isso gera muita resenha interna, velho. E você começa a imitar as pessoas e você vê, às vezes, alguém falando assim, rapaz, não imita o pastor, não. Não, só pra contextualizar essa do pastor, ele tinha um testemunho, foi no aniversário dele, inclusive, Foi. ele tinha um testemunho que ele foi curado da diabetes. Comendo pudim. Comendo pudim. Aí a gente retratou isso no teatro, mas do nosso jeito. A geladeira eram duas pessoas que entraram assim, na hora de abrir a porta, tinha... Foi muito ruim. Aí eu pegava o pudim assim, eu me vesti, caracterizei, botei ele gordão assim, ele ficou chateado porque ele tava muito gordo. Aí eu pegava o pudim assim, a esposa dele chamando ele pra dormir, ele, peraí, ele se acabando no pudim, se melava todo. Nossa. Eu lembro que a vez a gente fez lá depois que subiu a igreja, né, pra Alameda da Praia, Estalamares, e aí a gente foi imitar o pastor João, que ele sempre quando descia um degrau, meio que dava uma tropicada. dava uma tropeçada, sabe que era aquela tropeçada, tipo assim, bem fantasiosa que a gente fazia. Puxando o fio do microfone pra pregar. Puxando o fio do microfone pra poder pregar, coisas bem caricatas, né? E tem a graça do teatro, mas a proposta é ter... Não vai ser esse tipo de teatro. Isso aí é a parte cômica da coisa, mas a ideia é realmente transmitir mensagens, né? Sim, Com pantomima, enfim, coisas Sketch. bem interessantes, que realmente possa trazer uma mensagem. E eu tive a oportunidade, tem umas 2 semanas, de participar de um evento que teve Giovanni Si. Muito bom. E aí eles apresentaram a peça O Peregrino. E assim, você percebe realmente quando há um envolvimento, né, profissional daquilo, uma mensagem sendo passada. Eles foram, inclusive, lá, não sei se você lembra, Sim. que foram lá. Eu achei tem um vídeo no seu canal. Exatamente. A peça era a Canção de Jó. Isso. E aí foi muito assim, edificante, os testemunhos. Então, a proposta, eu creio que seja essa, né? De levar realmente a mensagem de transformação, de salvação, de santidade, através da arte, né? E, mais especificamente,
do teatro é um dos braços. Isso, é um dos braços. Então, assim, a gente vai usar ali as sketches para passar essas mensagens, né? Não só nas redes sociais, mas nos movimentos que vamos Sim. fazer. Então, eu já falei aqui, né? A gente tem o podcast, a gente tem a banda propriamente dito, que é a parte musical, a gente tem o teatro, a gente tem a parte da palavra, que aí a Varão, pessoa que vos fala, varão os que varão prega. pregudo. Eu vou soltar esse vídeo depois. Tem um vídeo seu, você lembra, né? É com aquele áudio lá, Olha a varão que mãozinha. prega. Olha como segura o Reloginho microfone. da moda, blazerzinho, camisa branca. Ali era você todo, não tinha como não fazer aquele vídeo. Eu sou réu, confesso, eu confesso. E você que mandou as fotos ainda pra Né? fazer. Fomentei ainda a brincadeira comigo, tá vendo? Isso que é amigo, velho. Tem a parte de Sim. pregação. Eu vi tem uma frase que circula aí na rede que eu concordo em partes, que diz que fala sobre, não vou lembrar exatamente como fala, mas sobre a melhor pregação é a sua vida, e eu acho que a melhor pregação é a pregação, sabe? A palavra tem que ser dita de Sim, fato, tem claro. que ser pregada, tem que É ser... importante o testemunho, é importante a Sim, música. sim. Né? Muita gente fala de forma até equivocada. Agora chegou a parte mais Mais importante, importante. né? Isso é bem clichêzão Sim. no meio. E claro que assim, temos que Ou dar como já diria o nosso pastor amigo, agora vai começar o pãozinho quente descendo do céu. da padaria. Do Espírito Santo, ele falava isso. E que na escola do Espírito Santo só tem 2 notas. Ou é 0 Ou é 0 ou é 10. ou é 10. Então é coisas clássicas que ficam marcando realmente a nossa vida. Mas a palavra realmente ela tem um peso importante porque transforma, né? Sim. Então, assim, sim. os louvores é a palavra cantada, né? A música é a palavra cantada. O teatro, né? Essa expressão artística é realmente ali você ter, através de movimentação, de várias coisas, a palavra de Deus. Mas é importante que tenha também esse momento de você compartilhar, né? Abrir ali a Bíblia, enfim, ler e pregar. E claro que a gente vai fazer isso. Sem dúvida. Com certeza. Conte comigo para isso, né? Vocês sabem. O varão pregudo tá aí. Então, assim, aí tem a parte da palavra e dentro disso nós vamos usar várias ferramentas. As redes sociais, claro, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Sim. vamos Não usar... vai ter dancinha não, né? Não, só você. Graças a Deus. Eu não vou dançar, tá ligado? Então, a gente vai usar essas ferramentas e a gente tem muitas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, que mais pra frente a gente vai dar detalhes, mas um dos objetivos é criar o movimento NPA. Massa. A gente tem visto, e aí eu que acompanho, não sei se você acompanha tanto assim, mas eu tenho acompanhado muito esses avivamentos que eu tenho visto surgindo aí, um exemplo Dunamis, Sim. o pessoal do Dizescope, né? Eu gosto muito do Exato. podcast dele, eu vejo muito eles falarem sobre avivamento. Se reunirem realmente em um local fora do padrão, né? Isso. E ali buscarem a Deus. E a buscar a Deus, exatamente. Então a gente tem essa ideia de fazer o movimento NPA aqui, Salvador e região aqui, de unir assim um ambiente sem placa de igreja, sabe? Sim. Um objetivo de buscar a Deus, de pessoas que querem adorar a Deus. Reunir que querem, pessoas em adoração, né? e lá vai ter palavra, vai ter teatro, vai ter pregação de santidade, mas o objetivo é a gente trazer um avivamento para nossa terra. Claro. A gente É tem despertar visto... nas pessoas a importância de ter uma vida com Deus. Eu tenho visto muito se falar sobre avivamento no Brasil. A gente teve recentemente o Descende, né, com estádios cheios. Sim. Eu gosto muito, me chama muita atenção quando você vê uma geração até mais jovem aí adorando a Deus, buscando a Deus. E a gente quer fomentar isso aqui Claro. em Salvador. Eu tenho visto em Florianópolis muitos Sim. movimentos ali de avivamento, de adoração. E Salvador parece que tem Uma resistência maior, né? Uma influência também espiritual muito eu ia grande falar nesse sobre sentido. isso. Tem isso. Eu tava vendo uma mensagem do Diante do Trono, um podcast do Diante do Trono lá no Hub, da Ana Paula Valadão, ela falando, lembra, não sei se você vai lembrar, que eles Sim. gravaram 2004, uma Esperança, se eu não me engano, 2004, aqui era foi Esperança, né? foi Esperança. Do Diante do Trono aqui. Lá no Cabe. E ela tava falando do peso espiritual que a foi. batalha, né? A batalha espiritual. Ela disse que enquanto eles passaram, acho que 3 meses organizando as coisas, eu esqueci o nome da irmã, que ela é responsável por intercessão do Diante do Trono. Diante do Trono, ela veio antes aqui, disse que todo dia, enquanto eles estavam arrumando o palco, chegava a galera e fazia ali despachos, faziam trabalhos. Ela disse que não sabia se era contra o evento em si, ou se eles já usavam, por ser no Cabe ali, já se usavam espaço para isso, mas Enfim. acabou que se converteu, uma das pessoas que ia lá comer, enfim, ela contou, foi bem interessante a história, mas Salvador tem um pouco disso aqui, eu que vim de fora, eu vejo isso aqui, tem um pouco é uma divisão muito grande das igrejas, parece que tem um medo de perder um membro, então não deixa... É meio que concorrência, né? Então a nossa ideia é quebrar muito isso, Claro. sabe? É juntar o pessoal em prol da adoração, não é? A gente O não que nos une é esse amor a Deus, né? É algo muito, muito mais forte do que qualquer tipo de barreira denominacional. Isso. Então nós vamos fazer esse evento aí também, é o Movimento NPA.
E assim, nós vamos criar, eu ainda não sei o nome certo, mas é tipo um espetáculo, é um culto onde ele vai ser pensado do início ao fim para nós irmos na igreja. E ali vai a banda, vai o Sim, teatro, o pregador, vai a parte da pregação, porque a gente tem uma mensagem que nós estamos preparando também, que é a mensagem central do projeto, que é o Nascidos para Adorar na Eternidade, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso. Então, esse culto ele vai ser todo pensado em prol disso. Então, também você que é pastor de igreja, se quiser convidar, ainda claro. não, mas estamos já projetando, estamos ensaiando, estamos Até nesse. mesmo nos auxiliar, né? Nos Sim, ajudar, né? Às sim, vezes com experiência, enfim. isso. Então, assim, tem muita coisa, tá? Para acontecer. Tem músicas autorais, tem muitas versões, tem pregação, tem muita coisa aí. É um projeto, como a gente falou, que a gente tem certeza que foi Deus que nos deu, Com certeza. então estamos aí empenhados nisso. Eu estava conversando com o pastor Bruno e ele falou: Você sabe que você precisa demandar uma energia muito grande para isso, né? Eu falei: Cara, se Deus mandou, ele garante. Isso tem me animado muito, porque como a gente falou, né? De descobrir o propósito de Deus pra gente e viver o propósito de Deus pra Se gente disponibilizar, né? é a melhor coisa que tem. Por mais que seja um termo bem evangeliquez, mas é ser realmente um vaso, né, de barro nas mãos do Senhor. E o Senhor ele vai moldar ali de acordo com o que ele pensou para você. Então, Exato. o vaso por si só, por ser um objeto, não tem vontade própria. Ele não chega ali pro oleiro e fala assim: olha, eu quero ser aqui um vaso para colocar água. Não. O oleiro faz conforme ele entende que tem que ser feito. E aí o que acontece? Se não ficar bom naquele momento ali, desfaz, faz de novo, mas também quando fica pronto, se torna um vaso útil, né? Bonito, ornamenta, tem realmente ali a sua função, o seu propósito. Então, quando a gente começa a dar lugar realmente a Deus para Ele trabalhar em nossas vidas, as coisas mudam, as coisas ficam Sem dúvida. diferentes e eu tenho certeza que esse projeto amplo, né, que a gente está pontuando agora aqui alguns dos seus braços, vai alcançar muitas vidas, né? E nós contamos com você para poder nos apoiar, né? Estar presente realmente nas nossas programações. Iremos tentar fazer o máximo possível programações que não fiquem conflituosas, Sim, né? De modo geral, com as programações da sua igreja local. Mas realmente é um objetivo de unir as pessoas em adoração, né? exato. Não é a ideia de ser um show, de ser um evento superficial, não. Você vai lá e você vai ter encontro com Deus. Então, Isso. É trazer um essa é a ideia. avivamento pautado na palavra. Com certeza, Eu com certeza. tenho assistido muita coisa sobre os avivamentos que aconteceram por aí. E muita gente disse que os problemas, talvez, dos grandes avivamentos que tiveram é que eles não tiveram tanto respaldo na palavra. Teve muito avivamento, muito movimento, e alguns deles se dispersaram porque não estava havendo transformação de vida, estava sendo só um movimento, sabe? Oba-oba, como diz o povo, né? Muitas vezes. E os famosos, claro que existe, vai Claro. existir e vai continuar existindo sempre, Sim. né? Mas o nosso objetivo é que seja um avivamento pautado na palavra para ter transformação de vida, Sim. transformação de mente. Então, vai ser nesse sentido. Esse projeto, ele não é um projeto nosso, não é um projeto do Bruno, é um projeto que ele é feito por pessoas e a gente tem ouvido e buscado de Deus as pessoas que vão estar Orado por fazendo, isso, né? Para orado que por Deus realmente isso. apresente pessoas com o coração disposto a somar, né? E cada vez que eu converso com alguém sobre esse projeto tem sido um testemunho para mim, porque eu falei com Deus assim, que eu falei: Deus, eu não quero que as pessoas acreditem em mim. Porque se acreditar em mim, se tiver uma confiança em mim, vai dar ruim, velho. Sim. Vai chegar uma hora que, Bruno falou que ia ser assim, não tá acontecendo, porque não sou eu que faço. E muito, eu não tenho qualidade, eu não tenho técnica, eu não tenho nada para que isso aconteça. Mas se Deus tá mandando, ele vai garantir. Então, Com assim, certeza. aí as pessoas que eu tenho conversado, conversei com Matheus e Catiane, que são pessoal do teatro também, que aí mais uma das coisas que Deus falou comigo, que é colocar pessoas que já fizeram isso com a gente durante um momento da Já minha serviram em vida, algum momento ao nosso lado, né? junto ali, e a gente não sabia que tinha esse propósito de estar junto hoje. E Matheus e Catiana hoje estão casados, fizeram parte do Ministério de Artes Sim. lá da igreja da Pão da Vida. E eu fui conversar com eles e Catiane começou meio que se emocionar, assim, falar: Cara, a gente estava falando sobre isso ontem. Deus está chamando a gente para fazer alguma coisa nesse sentido, de Sim. uma geração que está aí, que parece que está indo para a igreja, mas não entendeu ainda o que é evangelho. Claro. E aí ela começou a falar assim, eu falei: Caramba, Deus chegou primeiro, velho. Eu falei: Mano, tipo, não teve. A minha ideia era: vou conversar com vocês pensem, orem aí, depois dê a resposta pra gente. Ele falou: Cara, não tem o que orar, Deus falou com a gente já, você só chegou. Já tinha orado, isso já é a resposta, né? Você só chegou confirmando o que Deus já vinha falando. Aí conversei com Kelvin, baixista, que tá Sim. morando no interior, e Deus falando assim: Lembra de Kelvin? Aí eu vou ter que contar essa história. A gente
quando eu montei a banda lá, uma banda montagem que a gente teve durante anos aí, a gente tava sentado eu, Kelvin, Felipe, guitarrista e Flávio na Sim. época, e a gente tava ali no Farol de Itapuã, sentado, conversando e tal. E eu apresentando, eu conhecia todos eles, e eu apresentando, esse aqui é o Kelvin, vai estar com a gente nesse projeto e tal. Quando de repente passou um morador de rua, assim, o cara pegou e parou, olhou pra gente assim e falou: Ó, Deus manda dizer que esse projeto que vocês estão montando aí é de Deus, que ele vai levar vocês em vários lugares para trocar e não sei o quê. E a gente olhando um pro outro assim, cara, é um Sem entender morador de nada. rua que tá dando uma mensagem pra E gente, você não falando do que a conhecia. gente tá fazendo aqui. A gente ficou olhando pro outro assim, olho cheio de lágrimas. Eu falei, tipo, aí ele pegou, terminou de falar, falou um monte de coisa pra gente, foi embora, virou as costas e saiu assim. A gente ficou meio que, cara, o que tá acontecendo? Aí, só que o engraçado é que o vocalista da banda levantou na hora assim, falou: "Ó, eu não vou ficar aqui não. Já briguei com esse cara no passado, não sei o que." Ele levantou e foi embora. Aí ficou eu, Kelvin e Felipe ali. A gente ficou olhando pro outro, assim, o que tá acontecendo? E esse dia que aconteceu lá atrás, pra mim foi muito enfático, porque eu falei, mano, foi Deus que falou. Eu tenho certeza que foi Deus que falou. Não tinha como não ser Deus que Sim. falou. E eu fiquei assim, a banda da gente deu certo, a gente ficou 7 anos, viajou para alguns lugares, mas não é aquela coisa que você... Sabe aquela coisa que você fala, não foi o cumprimento da promessa. E aí, recente, eu tava lá em casa agora e Deus falou, não, porque a promessa não era para aquele tempo, é para esse tempo agora. Eu dei a promessa lá atrás para você entender. Isso é uma das coisas só que Uhum. Deus tem falado E aí, nesse como diz período. o pastor Marcos Gregório, toda promessa passa Passa pelo pelo teste tempo. do tempo, Exato. né? Então a gente precisa viver realmente esse tempo e esperar, né, com paciência no Senhor, né? E É. crer realmente que esse processo é um processo de maturação das coisas. Então vocês, com certeza, hoje em dia, que vão estar iniciando esse parte da banda, estão com uma outra mentalidade, uma outra maturidade, para realmente estar disposto e preparado para cumprir o que Deus prometeu lá Lá atrás, atrás, né? é. E aí, quando eu tava pensando em quem estaria com a gente nesse projeto, aí eu lembrei de Kelvin, eu falei, mas não dá, Kelvin tá morando no interior, tipo, o cara, ele saiu daqui porque não queria mais nessa vida, a esposa dele não queria. Aí eu falei com ele, eu falei, mano, como é que você tá no interior? Tem vontade de voltar? Ele falou, eu não. Eu falei, ah, acabou. Aí ele já largou, minha esposa que tá pensando. Eu falei, ó. Aí eu falei, velho, olha aí, Deus tem um negócio aí pra gente e tal. E aí passou um tempo, ele falou assim, você falou sobre o negócio lá e não falou mais nada. Eu falei, pô, mas porque a minha ideia era uma das minhas empresas darem certo, eu trazer Kevin pra Sim. trabalhar comigo. Falei, ó, banco um salário bacana pra ele vir pra cá, só que aí deu tudo errado na minha empresa. Eu falei, pô, não tem mais. Resumo da história, fui falar com ele, mesmo assim, Deus falou, eu não mandei você falar com ele, eu fui falar Fale. com ele, Kelvin. Tem um negócio aí, um projeto, não sei como você vai vir, não Olha sei o Atalaia nada. aí. Aí quando eu falei com ele, aí a RCN começou, cara, eu tava em Salvador, Deus mandou eu voltar, e a gente tá aqui já, desde quando você falou com o Kelvin a primeira vez, eu já comecei a orar, já tô procurando casa, eu fiquei, véi, Deus chegou primeiro de novo, Sim. mano. Então, um resumo da história, assim, pra dizer que esse projeto, ele não é da gente, é um projeto que Deus tem colocado no coração de várias A pessoas. confiança não está no nosso entendimento, né? Mas no Exato. que Deus falou. Você, quando eu fui falar com você, não teve nem. A gente nem pestanejou, né? Já foi assim, Sim. não, tá combinado, tá orado, tá? E estamos aqui. Então, assim, é um projeto de Deus para abençoar pessoas, né? Eu Sim. acho que. E aí, uma lição pra gente que eu tenho aprendido que o propósito que Deus chamou a gente, ele não é para o nosso benefício. Se você acha que Deus te chamou alguma coisa que não é para abençoar a vida de outras Com pessoas, certeza. isso não é um propósito de Deus. O propósito para sua vida sempre vai ser para abençoar outras Sim. pessoas. E isso reforça, porque a Bíblia fala sobre os dons, né? Que Deus Isso. ele nos concede dons, sejam eles ministeriais ou sejam eles espirituais, com um fim específico, né? De gerar realmente edificação e outras coisas. Então, é você entender que você recebeu aquele presente de Deus, e não para você se vangloriar ou para Isso. uma autopromoção. Pelo contrário, é para ser útil, né? É para servir as pessoas, é para servir o reino. Exato. Então, estejam com a gente nesse projeto. Foi um podcast rápido aqui, só para realmente dar essa pincelada geral sobre o projeto, apresentar para vocês. Mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto Instagram. no onde tiver Sim, TikTok. Sigam a gente também no pessoal, a gente vai estar ali mostrando um pouquinho da rotina do exatamente. projeto no dia a dia. E aí eu quero também aproveitar para poder agradecer, né, aos nossos patrocinadores. Sim, importantíssimo. Obrigado. Né? Nós temos aqui a Aqua Brasil, né? Vocês estão vendo a Aqua Brasil, empresa especializada em limpeza e conservação de piscina. Então você que tem interesse já está aí nas nossas redes sociais. Faça a limpeza da sua piscina, faça um churrasco e chame a gente. Que a gente vai. É importante isso aí, viu? Então, você que precisa desse serviço, um serviço realmente de qualidade, profissional, pode entrar em contato com a Aqua Brasil, que nós realmente temos a maior satisfação em indicá-los. Então, obrigado aí pelo apoio. Tem sido realmente bênção, né, nesse projeto, que está realmente, desde quando eu falei, falou, não, conte comigo, que eu tenho certeza que é um projeto de Deus. Então, mais uma vez aí, obrigado.
E você que tá sentindo o desejo de ajudar a gente também nesse projeto. Cara, esse projeto, como a gente falou no primeiro episódio, a gente não tem recurso para fazer. A gente vai ter É que muito usar grande o recurso. É um projeto, né? projeto muito É, grande, a gente tem gravação, a gente tem aluguel de estúdio, a gente tem tanta coisa que a gente precisa fazer. E talvez no pior momento financeiro aí o meu pessoal para fazer, porque como eu falei, né, meu desejo era eu ter dinheiro suficiente para bancar tudo. Aí Deus falou: "Ah, filhinho, não é do seu jeito não". Era muito mais fácil se fosse assim, né? Mas você se sentir no coração de ajudar a gente, entra com em contato certeza. aí pelo direct, pelas nossas redes sociais também. Como o Felipe falou, né, vai ser muito bom pra gente e tenho certeza que vocês também vão ser abençoados. Com certeza. Então, galera, mais uma vez, obrigado. Agradecemos aí a audiência. Faça realmente no seu coração, né? Compartilhe, curta esse vídeo, né? Comente, é importante demais essa interação nossa. Né? Caso vocês queiram também, fique à vontade para sugerir algum conteúdo, algum tema, né? Que a gente vai logicamente analisar com base no nosso propósito aqui do podcast. Sim. E traremos aqui à tona, se for assim, à vontade de Deus. Então, muito obrigado e até a próxima. É isso aí. Muito obrigado a todos. Deus abençoe e lembre-se, você nasceu para adorar a Deus. Exatamente. Valeu.